Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma videoaula, onde eu vou exclusivamente nesta aula apresentar para vocês comentários e resoluções das atividades da semana 2, PET 4, segundo ano do ensino médio. No tema dessa semana, ainda continuando com a temática ser e dever ser, nessa semana o material de vocês entregaram aí um conjunto de textos bem interessantes para refletirmos sobre projeto de vida, sobre a orientação no mundo. Então nós somos seres humanos compostos de liberdade, de razão, e somos também, ao longo da vida, enfrentamos várias possibilidades, informações de filtrar ou não de filtrar, de aceitar ou não aceitar. Então, vamos aí ao longo das atividades ver as principais ideias e resolução das questões. Vamos lá? Então, na atividade número 1, nós temos aí no PET de vocês e também aqui uma figurinha que nós temos aí que, podemos ver uma figura, um ser monstruoso, que seria a esfinge. Lá no mito de Édipo, retrata essa questão da esfinge, né? Então, essa esfinge está segurando um espelho, e na frente do espelho tem um ser humano se questionando, creio eu que várias perguntas, essencialmente sobre sua vida. Vamos lá para a pergunta número 1. Existir no mundo para Heidegger, o ser humano é essencialmente possibilidade. Ele pode no ser escolher-se e conquistar-se, ou perder-se. O Heidegger está dizendo aqui, o Heidegger, que era existencialista, ele acreditava que a nossa vida reflete desafios de entender a si mesmos, de entender as suas vontades, os seus desejos, de interpretar o mundo ao nosso entorno. Então, o que nós achamos da vida, o que é certo, o que é errado. E ao longo da nossa vida, nós vamos fazendo todo um conjunto de opções, de escolhas, e conquistando essas coisas. Quando nós escolhemos, foi um direcionamento que nós fizemos. Tomar o caminho para chegar naquele destino que eu escolhi, isso é fruto de uma conquista, de uma responsabilidade. E a responsabilidade nossa agir para fazer acontecer aquilo que nós decidimos que aconteça. Então, considerando a afirmação do Heidegger, e um pouquinho do que nós comentamos aí, faça a interpretação do quadro abaixo. Um carinha na frente do espelho se questionando, e a esfinge, decifra-me ou te devoro, era uma frase que tinha na esfinge, lá no enigma. Que enigma é esse que você tem que decifrar? Então, como sugestão para a sua resposta, nós colocamos o seguinte. Lembrando que a sugestão, você vai formular a sua resposta. Aqui eu estou apenas direcionando. Estou dando um direcionamento para você responder, certo? Mas é uma resposta pessoal. Você vai responder a partir das suas vivências. Então, vamos falar sobre escolhas aqui, sobre a definição de essência. Nós, na nossa existência, vamos construindo sentido para ela, sentido para a nossa vida. Então, a existência, que é um dom, é acompanhada de uma responsabilidade. A tarefa de ser alguma coisa. Pensar sobre si mesmo, pensar sobre o seu projeto de existência é uma responsabilidade, é uma tarefa que acompanha o existir humano. Então, a sua liberdade de escolha gera uma gama de possibilidades e cabe a você se constituir. Cabe a você, cada dia, escolher que tipo de atitude você vai ter, como vai ser suas reações diante de um fato, a quem você vai dedicar a maioria das horas do seu dia, para quem você vai mandar uma mensagem. Cabe a você decifrar o enigma que é você mesmo. As suas vontades, os seus sonhos, os seus desejos. E cabe a você agir
a respeito desses sonhos, dessa existência que você tem. Todos nós somos enigmas que precisam ser devorados, que precisam ser conhecidos. Então você vai refletir sobre isso, tá bom? Vamos lá para o número 2. Sobre o termo conhece-te a ti mesmo, na filosofia de Sócrates, aplicado de forma efetiva sobre o cotidiano, pode afirmar. Então, o conhece a ti mesmo é uma ideia socrática que envolve também a questão do conhecimento pessoal. Essa frase, conhece a ti mesmo, foi um termo que acompanhou muito a filosofia de Sócrates. Foi o ponto primeiro da filosofia socrática. E foi também uma frase que estava no oráculo de Delfos, no templo de Apolo, que é um deus grego, para quem gosta aí da mitologia, né? Então essa frase, essa afirmação, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e o universo, estava inserida na porta de entrada do templo de Apolo. Então essa frase foi uma frase que Sócrates leu e se inspirou. O Sócrates, depois de ouvir essa frase, conhece-te a ti mesmo, e do oráculo ter dito a ele que ele era o homem mais sábio da Grécia, ele buscou investigar a si mesmo, buscou conhecer a si mesmo. E aí quando ele para pensar sobre a pessoa que ele era, sobre as ideias que ele tinha, sobre a sua essência, ele associou o que o oráculo tinha dito, e ele foi pensando, como assim eu ser a pessoa mais sábia, se eu, ao conhecer a mim mesmo, ao refletir sobre mim mesmo, sobre o que eu sei, eu percebo que eu não sei de nada. E aí chega-se a frase, né? Só sei que nada sei. E aí? Não é possível isso. E aí, não aguentando isso, ele foi questionar outras pessoas. Ele foi conversar com outras pessoas, debater com outras pessoas, buscando respostas e mostrando respostas para essas pessoas. E com essa atitude, com essa frase, né, nós temos aí o Sócrates recebendo o pontapé filosófico dessa busca, essência da essência. Então essa frase, conhece-te a ti mesmo, foi o primeiro passo para instigar o Sócrates a saber mais sobre ele mesmo e sobre o mundo à nossa volta, como um bom senso crítico. Então, vamos lá para as alternativas. Então, aplicando de forma efetiva o conhece-te a ti mesmo no nosso cotidiano, podemos afirmar que a primeira delas, o autoconhecimento aprimora nosso senso crítico e passamos a entender, sem ilusões, a realidade ao nosso redor. Essa tem a ver, porque o autoconhecimento ele aprimora nosso senso crítico. Então, nós adquirindo o senso crítico, nós vamos entender a realidade. Número 2. Faz-nos assimilar passivamente as opiniões externas e aplicar no cotidiano da vida tudo o que nos é sugestionado. Essa não. Por quê? Diz aí, assimilar passivamente. Esse passivamente nos leva a entender que a pessoa vai aceitar as coisas passivas, sem questionar, sem duvidar. Aconteceu? Tá bom. Do jeito que aconteceu, tá bom. Tá de bom tamanho. Então, não faz sentido. Então, essa 2 está incorreta. Número 3. Traz-nos a apuração crítica, na qual analisamos todos os conhecimentos assimilados e nos provoca sempre mais o nosso aprimoramento pessoal
através do senso crítico. Então, através da apuração crítica, nós vamos analisar o nosso conhecimento. E, tendo apuração crítica, nós vamos sempre aprimorar o nosso conhecimento pessoal. Essa está certa? Agora, número 4. Induz-nos ao crescimento pessoal, analisando toda a estrutura externa a nós para alcançarmos uma liberdade inicialmente possível. Crescimento pessoal. Sim. Então, se a número 2 está errada, nós vamos lá para as alternativas. Então, se a número 2 está errada, nós já excluímos de cara as alternativas A, B e C, certo? Então, resta a letra D, certo? Então, a alternativa certa é a letra D. Vamos aqui colocar na cor vermelha para vocês terem certeza da resposta certa. Ok? Vamos para o número 3. Ao abrir nossas redes sociais, percebemos uma publicação inusitada que nos traz uma notícia impactante para o nosso dia a dia. Inicialmente, utilizando o método cartesiano, devemos proceder da seguinte forma. Então, vamos lá no pet de vocês, no material. Vamos ler a questão do método cartesiano. Aqui, ó. Deste modo, me libertei de inúmeros erros que podem obscurecer a nossa lucidez, ou seja, ele determina os seguintes princípios para a descoberta das coisas em si da seguinte forma. Ser cético e não tomar nada como certo até que haja evidência de que seja certo. Dividir os problemas em dificuldades menores, ordenar os problemas dos mais simples aos mais complicados, e enumerar e revisar as conclusões. Então, vamos voltar lá na pergunta. Aqui, ó. Utilizando o método cartesiano, devemos proceder da seguinte forma. Então, a letra A. Acreditar na publicação, pois foi postada por alguém do nosso inteiro confiança, logo é verdadeiro. Então, qual é o método cartesiano? Ser cético e duvidar das coisas. Então, essa descarta. Letra B. Entender o contexto da publicação e postar aos demais para ampliação do conhecimento. Entender o contexto da publicação até que está certo. Mas postar aos demais para ampliação do conhecimento não estaria correto. Até você ter uma certeza daquilo. Letra C. Chegar à veracidade em todos os aspectos da publicação. Observar se a fonte de origem é confiável. Verificar a data e outras fontes confiáveis. Essa está certo. Chegar à veracidade em todos os aspectos. Acompanhar a veracidade. Você vai ver se aquilo é verdade ou não. Pois você vai observar a fonte de origem. Você vai ver se é daquele ano, se é de ano anterior. Você vai ver se é confiável. Se é de site confiável, se não é. Você vai verificar a data. E você vai verificar se aquela fonte é confiável. Entendeu? Então, todos esses pontos estão corretos para não se publicar fake news, para não se publicar coisas falsas. Então, essa está certo. Letra D. Chegar à veracidade, observando apenas os aspectos da publicação que nos interessam e observar se a fonte de origem é popular. Também não. Chegar à veracidade, sim. Mas observando apenas os aspectos de publicação que nos interessam, eu vou olhar apenas se aquilo é interessante para mim e observar se a fonte é popular. Não faz sentido.
Não está correto. Então, letra certa, letra C. Então, a alternativa correta é a letra C. Vou aqui colocar de a cor vermelha, para vocês não se perderem. Ok? Então, tá aí, vermelho. Então, ok? Fechamos aqui, então, a correção, resolução dessas atividades da semana 2 do PET 4. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!